Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um. Agora, madrugada ainda, faz tempo que eu não ponho um vídeo no canal e acordei 1h pouco e estava orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, porque o homem ele não é nada sem o Senhor, ele não é nada sem a presença de Deus. E algo que tá me entristecendo o coração, que tá me causando uma certa revolta, porque estão mudando o Evangelho de Cristo, estão distorcendo a palavra do Senhor e estão induzindo muitas pessoas a acharem que estão fazendo a obra do Senhor e na verdade não estão. E a pergunta que eu faço para você que vai me assistir, eu sei que muitos não vão gostar do que eu vou falar, muitos vão achar que eu tô me levantando contra o ungido de Deus, que eu vou estar trabalhando contra a obra do Senhor, né? Mas o que nós devemos seguir? Preceitos de homens ou palavra do Senhor? O que nós devemos seguir? Aquilo que os nossos líderes falam ou o que está na Escritura Sagrada do Senhor? O que vale mais? O não de Deus ou um sim de um pastor? Para quem não sabe, eu fui consagrado a pastor, estou há 12 anos nesse caminho, tá fechando 12 anos que fui batizado, já fiquei na frente de obra, hoje coopero na igreja A Palavra de Deus para o Universo, assentamento Irapuru. E a pergunta que eu faço para você hoje, meu irmão, minha irmã, o que é obra de Deus? Reflete aí. Qual o significado da palavra obra de Deus? O que é a obra de Deus? Porque tudo a gente fala, estou trabalhando na obra, estou trabalhando na obra, estou trabalhando na obra, mas qual é a obra que Jesus deixou para nós fazer? Qual é o mandamento de Jesus? A mensagem de Cristo, a mensagem da Bíblia, primeiro é arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O homem, se ele não confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, se ele não se arrepender dos seus pecados, e se ele não descer as águas do batismo, não tem salvação, né? Mas o que é que Jesus deixou para nós fazer, né? Esses dias eu falei com uma jovem acerca de que às vezes as igrejas estão focando em grandes festas, em status, e às vezes não está socorrendo os próprios irmãozinhos de dentro da igreja. E a resposta que eu tive é não, porque tem uns que não querem crescer. Mas o apóstolo Paulo, guiado pelo Espírito Santo, não disse, olha, crescer em status. Mas ele diz assim, crescer na graça e no conhecimento de Deus. A graça, poder de Deus, revestimento do Senhor. A salvação pela graça. Conhecimento, Bíblia. Às vezes você vai lá, o pastor fala e você nem esquenta de procurar na Bíblia se aquilo está correto. Sabe por que muitos são enganados? Porque não conhecem a Escritura de Deus. Não medita na palavra do Senhor. Não se dedica a aprender do Senhor. E ele diz, não, é dom. Tudo bem, o dom, ensinar pode ser dom, mas aprender é interesse. Porque a Bíblia diz, aquele que não tem sabedoria, ore com fé e o Senhor vai te conceder, né?
E a gente vê as pessoas, né, fazendo rifas, participando de festas mundanas com vendas, dizendo que é para a igreja e que é para a obra do Senhor. Fazendo grandes pasteladas, grandes promoções, dizendo que é para a obra do Senhor. A igreja ela precisa de financeiro para andar? Sim, ela necessita. Ela precisa, ela tem uma água, ela tem uma luz, ela tem um aluguel, ela tem despesa. Mas o principal, que é a verdadeira obra do Senhor, né? Além do que eu já falei, de nós nos arrepender do nosso pecado, descer as águas do batismo, confessar que Jesus é Senhor da nossa vida, né? Nos santificar, nos afastar do que é errado. Aí vamos ver o que é que Jesus deixou como obra. Marcos 16, ele vai dizer: ide pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado. Pronto, descobrimos o ide do Senhor, a obra do Senhor. E já que você foi alcançado pela graça, agora você compartilha com seu vizinho, com seu amigo, dizendo que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus vivifica, que Jesus dá força ao cansado, que Jesus diz: vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vou te aliviar. Te aliviarei dessa carga pesada, dessa depressão, dessa angústia, desse sofrimento. Jesus te dá alegria. Então, o que Jesus deixou para nós fazer não foi grandes promoções, grandes pasteladas, arrecadação de dinheiro, não. Não. Aí ela vai dizer, Mateus 25, do 35 a 45. Qual é a obra depois do ide, pregai o evangelho a toda criatura? Aí Jesus vai dizer assim, numa parábola, e é algo que vai acontecer, né? Tive fome, me deste de comer. Tive doente, me visitaste. Estava nu e me vestiste. Tive preso, foste me ver. Oh, eita! Então essa é a obra do Senhor? Você foi chamado, meu irmão, minha irmã, eu fui chamado para falar de Jesus, para visitar os doentes, para visitar os enfermos, para contribuir com os necessitados, com aqueles que têm fome, com aqueles que têm sede. Não foi para fazer grandes festas. A grande festa vai ser lá no céu no dia do arrebatamento. Vamos ver que estão colocando carga pesada sobre os irmãos. Estão colocando carga pesada sobre os irmãos. Como assim, irmão Gilmar? Quando você entra na igreja, você se alegra, você entra com a sua família. E aí você começa a conhecer de Cristo, você se alegra. E aí você começa a participar de grupos. Geralmente o homem vai fazer parte do grupo de obreiros, a esposa vai fazer parte do grupo do círculo de oração e as crianças vão fazer parte do grupo das crianças ou grupo jovens. E aí o que acontece? Começa-se as cobranças. Tem pregações pesadas que chamam os irmãos até de ladrão quando não leva o dízimo. Aí o irmão se constrange, né, para não ser chamado de ladrão, começa a dizimar. Aí tem a oferta, acompanha. Isso é bíblico? O dízimo é oferta? Sim, o dízimo ele é um ato de fé, tá?
não é obrigado, porque nós não vivemos mais no tempo da lei, tá? Ele é para que haja mantimento na casa do Senhor, mas também para que o pastor que pega esse dízimo e essa oferta, ele envie porções para os que não têm. Então não é para o pastor trocar de carro, não é para o pastor comprar sítio, não é para o pastor fazer viagem, é para manter a casa do Senhor. Pode sim um pastor viver também do dízimo, porém ele tem que enviar para quem não tem, para quem tem necessidade. E aí o irmão começa a dizimar o dízimo e da oferta. Começa a dar o dízimo e a oferta. Aí vem a festividade do circo de oração. Aí vem o fardamento. Aí o camarada tem que comprar o fardamento para a esposa. E aí de repente já o grupo das crianças tem que se apresentar. Aí tem que ter um fardamento para a criança. Aí vem o grupo do varão, né? E tudo em seguida. Aí o camarada tem que comprar terno, paletó e por aí vai. Aí tem que fazer churrasco. Aí o irmão tem que contribuir com o churrasco. Aí tem a oferta do pastor que vai vir pregar. O irmão tem que contribuir com a oferta do pastor que vai pregar. E agora inventaram mais uma nova. Se vai ter um aconselhamento para jovem, se vai ter um aconselhamento para casal, o camarada ele tem que comprar o convite e vender convite. Aquilo que era de graça, que Jesus diz, recebei de graça e de graça dais. O que nós recebemos? Através do Espírito Santo, o conhecimento da palavra, hoje conseguimos aconselhar casais, jovens, né? Mas é de graça. E hoje, em muitos lugares, se você quiser participar de um ensinamento para casal, você tem que comprar um convite. É brincadeira ou não é? Teve uma irmã abençoada de Deus que foi vereadora e ela conseguiu um projeto de lei para que tivesse a festa da cultura evangélica em Nioaque. E ela cheia da graça, cheia de vontade que os pastores e os irmãos se reunissem para fazer uma festividade ao Senhor. Muito bem, parabéns para ela. Ela fez de coração. E aí, o que se acontece? Era para os pastores se reunirem, adorarem ao Senhor, levar os irmãos para falar de Jesus para aqueles que não conhecem a Cristo, levar os irmãos para orar. Mudou-se o foco. Coloca um pastor lá para pregar e os outros pastores vão se ocupar. Fazendo o quê? Orando pelos irmãos, orando pelas irmãs, abraçando o bêbado, o mendigo? Não. Montando barraca, vendendo. E não para de vender nem na hora da palavra. Porque o interesse é movimentar. As igrejas hoje estão participando de festa do mundo, evangelizando? Não. Tentando tirar as pessoas das festas do mundo, falando que isso não agrada o Senhor? Não. Montando barraca e vendendo. E dizendo, estamos arrecadando para a obra do Senhor. Irmãos, acorda. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios 4,4: o Deus deste presente século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Grandes campanhas, toma aqui um envelope, coloca aqui e Deus vai te abençoar. Isso é um engano. Jesus não negocia bênção com ninguém. Jesus não vende bênção. Sabe o que Jesus
diz, se eu não me engano, Mateus 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Entrega a tua vida para Jesus. Arrepende-te do teu pecado. Afaste das coisas erradas. Desça as águas do batismo. Reconheça que Jesus é o Senhor da tua vida. Que sem Jesus não dá. Atenda ao necessitado. Ore, jejune, consagre a tua vida. Olha para o teu vizinho se ele não está sem arroz lá na casa dele. Sabe o que a Bíblia vai dizer em Neemias? Vamos lá? Neemias, capítulo 8, versículo 10. Neemias vai dizer assim, ó. E Neemias aproveitou a exortação e dispensou o povo, recomendando: agora, pois, ide, comei e bebei gorduras e doçuras, provai o melhor que tiverdes e enviai algo aos que não têm nada preparado para si. Pois este é o dia, é santificado ao Senhor. Sendo assim, não vos entristeceis. Eis que a alegria do Senhor é a vossa força. O dia consagrado ao Senhor. Coma do melhor dessa terra que o Senhor te proporcionou, mas envia porção aos que não têm nada preparado para si. Isso é obra do Senhor. Irmão Gilmar, você está falando que eu não tenho que levar a oferta, o dízimo na casa do Senhor? Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para que você saiba o que é obra do Senhor. Porque às vezes você está se matando só para arrecadar dinheiro. Jesus não te chamou para arrecadar dinheiro, Jesus te chamou para arrecadar almas. Entende? Pastor, mas na igreja está precisando de um teclado, está precisando de uma bateria, está precisando de... Você sabia que a obra ela é do Senhor e não sua? E que Deus, Ele é dono do ouro e da prata? E que Deus move o coração de homem para doar? Se você orar? Lá no ministério onde eu estou, precisava pôr um piso. Os irmãos fizeram rifa? Não. Os irmãos tinham condições? Não. Os irmãos saíram pedindo? Não. Foram orar ao Senhor. Foram orar ao Senhor. O que aconteceu, irmão Gilmar? Chegou um rapaz que trabalha numa fazenda, que nem segue a igreja, já foi na igreja, mas não segue. Chegou lá no pastor e falou assim: olha, eu tenho um dízimo aqui, eu estou com vontade de dar e eu trouxe para essa igreja aqui, tá aqui. O piso na época deu R$570. O irmão chegou e dizimou R$600. Não precisou fazer rifa, não precisou participar de festa mundana, não precisou fazer barraca, não precisou nada disso. Foram orar. Sabe o que a igreja precisa aprender de novo? Orar ao Senhor e saber que é o Senhor que faz todas as coisas. Aí, Deus viu a necessidade de um teclado na igreja. O que aconteceu? Tá aqui o teclado, o irmão trouxe e é para me levar lá para a igreja. Tá ali em cima, guardado. O rapaz comprou o teclado para aprender. Não conseguiu aprender. O que ele fez? Ligou para o pastor. Pastor, eu comprei um teclado, tentei aprender, não consegui. Eu quero doar para a igreja. Eu quero doar para a igreja. Então, meus irmãos, vocês têm que aprender que quem dá condições para a obra andar é o Senhor. A obra é do Senhor. Deus, Ele move o coração
de quem ele quiser. Se não tiver em Newark, ele arranca lá dos Estados Unidos, toca no coração de alguém lá e manda trazer aqui. Esses dias eu estava conversando com um determinado irmão da congregação cristã e ele disse, olha, a gente precisava fazer um tabuado lá na igreja, na aldeia, e a gente estava sem condições. E a gente começou a orar. Deus enviou um casal lá de São Paulo que a gente não conhece, o camarada, Deus mostrou para ele lá. Ele comprou essas coisas, veio com a família, montou tudo e foi embora. E aí? O dono da obra, aleluia, Jesus. A obra é do Senhor. Não tem necessidade de nós partir para jeitos humanos para conseguir as coisas. Nós não precisamos mover as nossas mãos, em vez de estar evangelizando, em vez de estar falando de Jesus, em vez de estar orando, em vez de estar visitando o necessitado, a gente angariando, perdendo nosso tempo, fazendo barraca, vendendo, fazendo grandes promoções. Para quê? Fazer grandes festas. Para quê? Quantas almas ganhou? Gilmar, a gente tem que se ajuntar, reunir, adorar o Senhor, sim. Devemos nos reunir a todos os irmãos. Nós precisamos, como igreja, porque eu não posso dizer que eu sou igreja sozinho. A Bíblia vai dizer que nós somos membros de um corpo. Então eu não sou igreja, eu faço parte da igreja. Eu, você, meu irmão, minha irmã, todos nos ajuntamos e formamos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Eu sozinho não sou igreja. Então há uma necessidade dos irmãos se reunirem, adorarem ao Senhor, fazer confraternização, louvar, agradecer a Deus. É maravilhoso e é muito bom e eu amo fazer isso. Mas não podemos achar que montar barraca, vender, fazer promoção, fazer rifa, é fazer obra do Senhor. Vender convite, aquilo que era de graça, que é obrigação de um pastor ensinar de graça, fazer convite, agora para participar de um aprendizado da casa do Senhor eu preciso pagar. Aquilo que tem os pastores têm uma grande oportunidade de evangelizar o povo, que é a festa da cultura, vai montar barraca para ganhar dinheiro? Eu só vou fazer uma pergunta. Eu sei que vou perder amigos com esse vídeo. O que você vai falar, meu amado pastor, minha amada missionária, quando você se encontrar com Jesus, estiver frente a frente com Ele? O que você vai falar? Você pode esnobar, pode passar na rua, me xingar, pode virar a cara. Tudo bem, eu vou me entristecer. Porque tem pessoas que a gente ama e quando a gente começa a mostrar a verdade para elas, elas se afastam da gente. Em vez delas aceitar a verdade, elas se afastam. Mas quando chegar face a face com Cristo, Ele é justo. Lá não tem negócio de vou passar o pano. Lá não tem esse negócio de eu não sabia. Sabe o que quer dizer missionário? É alguém que sai em missão, que sai para pregar a palavra, que sai para evangelizar, sem cobrar. Recebe oferta, recebe ajuda, porque o apóstolo Paulo ele recebia ajuda, ele recebia oferta, ele recebia pouso, ele recebia. Mas ele não enchia o bolso dele, não. Sabe o que ele saía fazendo? Ajudando os necessitados. Sabe o que a igreja primitiva fazia quando chegavam os donativos, aquilo que as pessoas doavam? Pode ir lá em Atos. As pessoas chegavam, depositavam aos pés dos apóstolos e eles levantaram diáconos. Para que serve o diácono?
Para ficar cuidando de criança? Para ficar cuidando do carro? Não. Foi levantado diáconos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Foi levantado para quê? Para visitar os necessitados, as viúvas, os órfãos e enviar porção. Então os apóstolos pegavam, repartia entre os irmãos que estavam ali juntamente com eles, comprando alimentos, suprindo as necessidades, e aí entregava para os diáconos enviar, levar para as viúvas, para os órfãos, para os necessitados. Então a função do diácono é ver onde é que está precisando de ajuda, comunicar ao pastor, e aí o pastor envia. Obra de Deus. Obra de Deus. A Bíblia vai dizer assim: a casa do meu pai se chamará casa de oração. Cadê? Mateus 21:13. Casa de oração. Você chega na igreja, a Bíblia vai dizer em Eclesiastes 5: quando entrares na casa do Senhor, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, porque é melhor chegar para ouvir do que fazer sacrifício de tolo. Não sabeis que fazer o mal e não bem? Ou seja, é um lugar aonde eu vou chegar, vou prestar reverência a Deus, vou orar ao Senhor, vou adorar ao Senhor, vou falar com o Senhor com todo cuidado, porque eu estou na casa daquele que pode me matar e lançar minha alma no inferno. E é um lugar de eu aprender da palavra do Senhor. O que as pessoas estão aprendendo hoje? Ver grandes apresentações, danças, sorteios, e não vamos esquecer da venda do lanche na porta da igreja, aonde o próprio Jesus expulsou os cambistas. Hoje, os irmãos fazem cantina na porta da igreja. Irmãos, a obra do Senhor não é isso, não. A Bíblia vai dizer que é apertado o caminho e a porta é estreita. Não é fácil entrar no céu. Jesus disse: se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, suas vontades, seus desejos. Não é participando da campanha da prosperidade. Não. A Bíblia vai dizer, 2 Coríntios 9:15, que o Senhor se agrada daquele que dá com alegria, não gemendo e não por necessidade. Eu tenho que dar, porque... Não. Eu vou dar por necessidade. Eu dou porque aí depois o Senhor me dá mais. É com alegria. Com alegria. E conforme a sua prosperidade. Eu, como pastor, não posso falar para você: você tem que dar tanto. É aquilo que o Senhor colocou no teu coração e você vai dar com alegria. Você não vai dar gemendo. Você não vai dar porque eu te chamei de ladrão. Não. Você vai sentir no teu coração e vai fazer. Entende? Então pastor, eu tô com uma oferta para levar para a igreja. Aí eu descubro que meu vizinho tá sem nada em casa. Eu deixo meu vizinho sabendo que ele tá sem nada em casa, vou lá e levo aquela oferta na igreja e não ajudo meu vizinho? Qual que vai valer mais? Eu ajudar o meu vizinho que tá sem nada ou levar lá na igreja? Ajuda o seu vizinho. Pastor, mas tem um aluguel. Acabei de falar, a obra é do Senhor. A obra é do Senhor, Ele dá condições, Ele move o coração, Ele faz. Ele faz.
Entende? Então, às vezes, você participa de uma campanha de prosperidade, porque o Senhor vai me prosperar, porque o Senhor vai me abençoar, porque o profeta falou que se eu der, Deus vai honrar o que ele falou, e agora? Calma, irmão. Aquieta o teu coração. Sabe o que Jesus vai falar das riquezas deste mundo? Não ajunteis tesouro nessa terra, aonde a traça, o ladrão, mina e rouba. Ajuntais tesouro no céu. Como é que eu ajunto tesouro no céu? Socorrendo o necessitado, falando de Jesus para as pessoas, orando pelas pessoas. Aí eu ajunto tesouro no céu. E é algo incrível e tão hipócrita que se pegar um irmão jogando lá no bicho, no jogo do bicho, se pegar um irmão jogando na Mega Sena, já gera uma pregação, dizendo que vai para o inferno, e que isso e que aquilo, né? Não estou dizendo que é certo fazer isso, jogar em bicho e nem Mega Sena. Mas e por que faz rifa dentro da igreja? Jogar na Mega Sena é proibido? Sim. E aí é certo fazer rifa, sorteio dentro da igreja, da casa do Senhor? Não é porque é para a obra de Deus, para. Acorda, acorda. O apóstolo Paulo fala que tem que ser renovada a nossa maneira de pensar. Tem que ser renovada, nós precisamos acordar. Estão te levando, conduzindo você ao erro. O tempo de você estar evangelizando numa praça, num dia de uma festividade, você está ocupado vendendo. Te chamam para uma festa mundana para falar de Jesus para as pessoas, para dizer que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus liberta, entregar panfleto? Não. Montar barraca e vender. Será que Jesus está feliz com isso? Isso é obra de Deus? É triste. É triste. A gente vê que estou ensinando vocês a olhar para as coisas deste mundo, onde tudo perece. Pastor, mas você trabalha assim. O Senhor tem abrido portas para mim e eu tenho trabalhado materialmente. Eu preciso trazer o sustento para minha família. Trabalho, né? Todos conhecem o meu trabalho aí, eu mexo com jardinagem. Levo o meu dízimo na casa do Senhor. Mas sabe o que me alegra? Que é onde eu estou indo, não estou exaltando o pastor não. Mas quando ele sabe que tem um irmão necessitando, ele tira do dízimo, da oferta, vai lá e leva. Aconteceu esses dias de um irmão veio, obreiro da casa do Senhor, veio uma energia, acho que de R$900, ele parcelou. Aí no outro mês veio uma energia de R$700. Ele falou, pastor, vamos cortar a minha energia, porque eu não tenho condições de pagar. O que o pastor fez? Tirou do dízimo e da oferta, irmão, pra você pagar a sua energia. Estragou o carro do irmão. E o irmão estava sem ter como vir para a igreja. O que o pastor fez? O pastor tem um carro, uma moto. E detalhe, o pastor lá de onde eu tô, ele trabalha materialmente, tá? Faz diário em fazenda, tem um ônibus que puxa o pessoal, faz uma linha. Ele trabalha materialmente para sobreviver e manter sua casa. O pastor falou, pega a moto aqui. Foi lá, colocou gasolina no tanque, falou, isso aqui é para você vir para casa do Senhor. Geralmente os pastores vão dizer que você não está orando, irmão. Sabe qual é a desculpa que inventaram agora para não ajudar as pessoas? Vê um irmão passando necessidade, que é da igreja, aí diz assim, não, Deus está tratando. E não ajuda. Tem casos que sim, Deus realmente está tratando.
mas nem sempre. O que aquele irmão está precisando? De um abraço, de uma oração e de uma ajuda. Entende? A gente precisa focar um ao outro. A Bíblia vai dizer, Colossenses capítulo 3, que nós devemos zelar um do outro e ensinar um outro. É o que a Bíblia diz. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu sei que quando você assistir, às vezes você vai me criticar. Mas pare e analisa qual é a obra de Deus e o que é que estão mandando você fazer dizendo que é obra de Deus. Oferte na casa do Senhor. Se Deus colocou no teu coração de dizimar, dizime conforme a sua oferta, conforme a sua prosperidade. Entende? Se você quer que o Senhor te abençoe, busque primeiro o reino de Deus, a justiça de Deus. Aí Deus vai abrir porta para você. Simples assim. Não vai colocar dinheiro em envelope, não. Coloca não. Não entra nisso, não. Antes de você colocar dinheiro em envelope, vai lá e ajuda alguém que está precisando. Ajunte tesouro no céu, que um dia o Senhor vai colocar uma coroa sobre a sua cabeça. E vai chegar em você, olhar na sua cara e dizer, tive fome e você foi me visitar. Senhor, quando que eu fiz isso? Quando você visitou aqueles pequenininhos, quando você fez para os pequenininhos. Aí sim, você vai estar fazendo a obra do Senhor. Junta vocês, sua família, vai no hospital orar pelas pessoas enfermas. Vai no bairro, junta aí 2, 3 irmãos. Vai no bairro falar de Jesus, visitar as pessoas. Pode ser uma casa por dia, ou uma casa por semana, que às vezes você trabalha materialmente muito corrido. Mas lá no seu trabalho dá para você falar de Jesus para alguém. Isso é fazer obra do Senhor. Não deixe as pessoas te enganarem e no final tira a foto e dizer que grande festa para o Senhor. Sabe quando nossa oração ela é atendida? O Senhor diz assim, ó, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto e em secreto o Senhor te abençoará. Sabe a nossa santificação, o jejum? Jesus vai dizer em Mateus 6, quando for jejuar, não desfigure a cara como os hipócritas, para que as pessoas olhem para você. O que foi, irmão? Estou jejuando, por isso que eu estou mal, tá difícil. Não. Jesus vai dizer assim, lave o teu rosto, unge a tua cabeça e em secreto o Senhor te abençoará. Vai ajudar alguém, vai bater foto. Pá, trouxe uma cesta aqui pro irmão. Não. Jesus diz o que der com a mão direita, não deixa a esquerda saber. Em secreto. Porque quando você recebe reconhecimentos humanos, do céu já não vem nada para você. Deixa que o Senhor vai reconhecer aquilo que você está fazendo. Mas obra do Senhor é ir de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, e visitar aqueles que necessitam, a ajudar financeiramente aqueles que necessitam. Quem é o dono da igreja é o Senhor. Aquele que estiver necessitando lá no templo, se for da vontade do Senhor, Ele vai enviar alguém com condições para fazer. Ele vai dar condições. Ele vai mover corações. É só orar, só falar com Deus. Amém? Então, meu irmão, não ache que montar barraca, vender, seja fazer obra de Deus. Fazer obra de Deus é ide, é abraçar o entristecido. Tem tanta gente em depressão, tem tanta gente precisando de um abraço, precisando de uma visita, e a igreja não pode porque está ocupada vendendo rifa, fazendo pastelada, participando de festa do mundo para angariar dinheiro. E o que vai fazer com esse dinheiro? Comprar cestas básicas para ajudar os que têm fome? Não.
investir em uniformes, investir em viagens, para tirar boas selfies e dizer que somos uma igreja grande e poderosa. Igreja poderosa é aquela que ora pelo doente e ele é curado. Igreja poderosa debaixo da graça de Deus é aquela que vai numa casa onde o lar está destruído e ora e o Senhor reconstrói aquele lar. Igreja poderosa é aquela que sai para pregar e ganha almas para o Senhor. Igreja poderosa é aquela que chega uma pessoa com espírito maligno e esse espírito é repreendido e essa pessoa é liberta. Igreja poderosa é aquela que ensina a palavra como ela é, não para agradar pessoas, mas como ela é, porque a palavra de Deus ela não agrada ninguém. Ninguém. Ela não alisa ninguém. Seja pastor, não seja, ela não alisa ninguém. Jesus não deixou a palavra para agradar ninguém. Ele diz: se você quiser. Não quer? Tchau. O que Jesus ensinou para os discípulos? Quando você chegar numa cidade ou numa casa, não te receber, bate a poeira do teu pé, vira as costas e vai embora. Entende? Isso é evangelho. Não é ficar, não, meu amado, minha amada. Não, olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus quer mudar a tua vida, Jesus quer mudar a tua história. Se arrependa do teu pecado, entrega a tua vida para Jesus. Não, não quero. Não, rapaz, Jesus te ama, Ele quer. Não quero. Beleza, tchau. Evangelho. Foi o que Jesus disse. Se chegar, não te aceitar, bate a poeira, limpa, vai embora. Ninguém é obrigado a ir para o céu, vai quem quer, livre-arbítrio. Tudo na Bíblia é se você quiser. Até sobre as bênçãos, Deuteronômio 28. Um monte de bênção tem preparado ali. Promessa de bênção. Mas começa assim, se você quiser, de ouvides, comereis o bem dessa terra. Se você quiser. Evangelho, você não tem que estar no Evangelho se sentindo obrigado. É se você quiser. Porque se você estiver numa determinada igreja, A, B ou C, mas se sentindo obrigado, você está perdendo tempo. Você tem que ir por Jesus, reconhecendo que Jesus muda a vida, que Jesus muda a história e que você está vivo pela graça e misericórdia de Jesus. Se você está dando uma oferta, um dízimo, se sentindo obrigado, dê não, que o Senhor não está recebendo. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a cada um, que o Senhor venha trazer o entendimento, que o Senhor venha dar sabedoria e que o Senhor dê graça e que o Senhor te leve em toda a verdade, porque o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. Amém? Que a paz do Senhor e a graça de Deus. Agora eu vou tentar dormir um pouquinho. Paz do Senhor.